pessoal! Estamos aqui de novo para a gente falar sobre o controle interno e externo da administração pública. A aula passada foi recheada de termos técnicos e conceitos bem específicos, mas que são essenciais para a nossa formação. Hoje nós vamos trabalhar o controle interno de uma forma mais específica. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Bem, hoje nós vamos falar sobre os seguintes temas: controle interno, seus aspectos gerais, o controle interno, os seus aspectos legais, o controle interno, o que é o seu conceito, quais são os princípios gerais e especiais, as responsabilidades delimitadas do controle interno. Nós vamos falar das formas, definições e objetivos do controle interno e as estruturas e etapas que vão circunscrever esse controle. Perfeito, pessoal? Então, a gente fala de etapas, condições do processo de controle interno e os componentes básicos dele. Acho que a aula de hoje vai ser mais tranquila. Bora começar, então. O controle interno tem alguns aspectos gerais que vamos falar agora. Com a evolução do modelo de administração pública, vai insurgir a necessidade de se controlar os atos e o próprio patrimônio do Estado. A ideia de se zelar pela coisa pública vem através da possibilidade de verificação, de inspeção ou de exame pela própria administração, como a gente falou na aula passada, da existência de garantias e atuação em conformidade ao planejado. O que se quer com esse controle é a concretização da ética e da justiça social. É assegurar um modelo de Estado almejado por nós, pela sociedade. Então, a importância do controle interno é constada por organismos internacionais e nacionais, formalizando a ideia de que um controle efetivo ajuda de sobremaneira em uma administração pública isenta de corrupção. Então, a gente fala o seguinte: os aspectos legais a gente começa a ordenar em 64, que em 1964 a gente começa a introduzir no ordenamento brasileiro, através da Lei 4.320, as primeiras ideias de controle interno, que o Poder Executivo deveria examinar a legalidade de seus atos e controlar a execução e o resultado da execução orçamentária. Já em 1967, tem uma ideia normatizada que ditava que o Congresso Nacional tinha que fazer a fiscalização financeira e orçamentária da União, colocando na Constituição Federal atos do Poder Executivo que visavam ensejar um sistema de controle interno. Assim, nesse período, começam a implementar uma reforma administrativa, dando mais valor ao controle interno, criando um sistema efetivo de fiscalização, organização e inspeção. Surge, então, o Decreto-Lei número 200, que categorizava o controle das atividades da administração federal, devendo ser exercida em todos os níveis e em todos os órgãos, com economia e autonomia. Em 1988, a Constituição Federal dá um valor evidenciado no tema controle interno, que se aperfeiçoou nos artigos 70 e 74 da Carta Magna e começa a ser disciplinado pela Lei 10.180 de 2001 e pelo Decreto 3.591 de 2000. Com efeito, o artigo 70 ele determina a existência de um sistema de controle interno destinado à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à sua legalidade, legitimidade, economicidade e a aplicação das subvenções e renúncia de receita. O âmbito e alcance dessas atividades são dadas pelo artigo 74, ao determinar que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno. Dessa forma, a obrigatoriedade do órgão de controle interno, ratificada pela Lei Complementar 101 de 2000, trouxe maior legitimidade e maior veracidade aos atos administrativos.
O artigo 59 do referido diploma legal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, impõe que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizem o cumprimento das normas dessa lei complementar, sempre com o intuito de preservar o coletivo. Aí, então, nós entramos no que vem a ser o conceito de controle interno. De nosso material didático, nós retiramos o conceito abaixo da página 75. O controle interno é um sistema estruturado com objetivo definido. Genericamente, o termo sistema pode ser definido como um conjunto de elementos diferentes com atributos e funções especiais que podem interagir entre si e com o ambiente interno de forma organizada. O importante nessa conceituação, pessoal, é lembrar que o sistema é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um todo organizado e que, no caso específico do controle interno, objetiva permitir o atingimento dos objetivos da organização, prevenindo fraudes, erros, desperdícios, abusos, além de proteger o ativo, assegurar a obediência às diretrizes, planos, normas e procedimentos, assegurar a validade e a integridade dos atos para as tomadas de decisão e propiciar informações sobre os resultados desses atos administrativos. Portanto, podemos conceituar o controle interno como o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados utilizado com vista a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando assim eventuais desvios ao longo da gestão até a consecução dos objetivos fixados pelo poder público, conforme a Instrução Normativa número 16 de 91 da Secretaria do Tesouro Nacional. Nesse sentido, a gente começa a estudar os princípios gerais e especiais do que vem a ser o controle interno. Assim, os princípios aplicáveis ao sistema de controle interno são os elencados no artigo 70 da Constituição Federal de 88, que são o princípio da legalidade, que nós vimos na aula passada, legitimidade e economicidade. Bem, o princípio da legalidade, que vem sendo explicado de forma reiterada ao longo do nosso curso, em que os atos administrativos devem ser geridos por uma lei, uma norma específica, ela é extremamente importante. O princípio da legitimidade é o que o ato administrativo deve obedecer à lei em sentido formal. Para o ato ser legítimo, ele tem que ser moral e tem que ser legal. O princípio da economicidade representa, em síntese, na promoção do resultado esperado com o menor custo possível. É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com o bem público. Os princípios no inciso, que estão elencados no inciso 2º do artigo 74 são a eficácia e a eficiência. A eficácia resulta das relações entre metas alcançadas versus as metas pretendidas. E a eficiência significa que tudo foi feito com o menor gasto de recursos. Ou seja, a eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, para que se obtenha um resultado positivo para o serviço público e o atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Jacobsen relata que administrar com eficácia significa atingir os objetivos planejados. Já agir com eficiência implica utilizar corretamente os recursos disponíveis. Perfeito, pessoal? Num sentido mais particularizado, um sistema de controle interno adequado deve ter, por regra, a observância dos seguintes princípios básicos. Há responsabilidades delimitadas, que determina que as atribuições específicas para cada e qual funcionário vai exercer na organização. Isso significa também que nenhuma transação pode ocorrer sem a aprovação de uma pessoa especificadamente autorizada para tanto. Assim, surge também a separação de funções.
As funções contábeis e financeiras devem estar em posição de poder controlar os registros e, ao mesmo tempo, as operações que originaram os lançamentos. As funções de solicitação, autorização e contabilização devem ser separados dentro do plano de organização da entidade. A divisão de processamento de cada transação agora significa que os atos administrativos devem passar por mais de uma pessoa, ou seja, nenhuma pessoa deve ter responsabilidade total por um ciclo completo de processo, pois todos nós estamos sujeitos a erros. Assim, quando outra pessoa verifica, dá-se a outra fiscalização para dar maior credibilidade ao ato realizado. Temos também a seleção de servidores, porque selecionar e capacitar servidores é primordial para um trabalho mais eficaz, mais econômico e eficiente. Assim, aqueles que exercem o controle devem ser isentos de máculas e capazes de verificar e atuar com imparcialidade na aplicação do controle interno. A aplicação de provas continuadas de exatidão que são realizadas por diferentes setores que devem ser sempre verificar se o ato está sendo realizado conforme os trâmites legais e sem qualquer erro material ou formal. Assim, caso haja erro, a comparação demonstra onde ocorreu e como ocorreu e quem deu causa. É importante a gente falar do rodízio de funções, que a ideia do rodízio é estimular o servidor que, ao mudar de setor, tem uma visibilidade diferente, permitindo então descobrir erros e fraudes caso tenham sido cometidas. Além de reduzir as oportunidades de ocorrências de fraude, e sem contar que o setor deixa de ficar na mão de alguém específico e todos acabam sabendo fazer o trabalho um do outro. Nós temos também a contabilidade por partidas dobradas. Sua premissa é de que a condição financeira e os resultados das operações de uma empresa são melhores representadas por diversas variáveis, que são chamadas de contas, em que cada conta reflete um aspecto em particular do negócio como um valor monetário. Então, cada transação financeira é registrada na forma de entradas em pelo menos duas contas, nas quais o total de débito deve ser igual ao total de crédito. Nós temos também, de maneira igualmente importante, os formulários numerados, porque a partir da utilização desses formulários, permite a manutenção de controles físicos sobre a utilização e existência, sendo aconselhável a guarda de cópias legíveis em ordem numérica. Número mínimo de contas bancárias, com a finalidade de proporcionar um controle mais eficiente, as contas bancárias devem ser reduzidas ao mínimo possível. Nesse sentido, nós começamos a falar sobre as formas, definições e objetivos do controle interno. As formas de controle interno podem ser as auditorias internas e internas, que são meios de fazer o controle interno e que podem ser caracterizadas como um conjunto de atividades técnicas e procedimentos, exercidas de forma sistematizada numa entidade, compreendendo a avaliação e exame dos procedimentos e das operações praticadas, com o intuito de apurar a exatidão dos registros contábeis e a realidade das operações, e sobre esses emitir uma opinião, como forma a minimizar a probabilidade de ocorrência de fraude, de erro ou prática ineficiente ou antieconômica. Pode ser realizada por profissionais empregados ou contratados pelo próprio auditado. No setor público, são realizadas basicamente 3 formas de auditoria interna. A que nós chamamos de auditoria de conformidade, que compreende a avaliação de situações contábeis e financeiras, que é a auditoria contábil financeira, a responsabilidade financeira da administração governamental como um todo, e o cumprimento de leis, normas e regulamentos, que é a auditoria de legalidade e controles internos. É a probidade e correção das decisões administrativas. A auditoria contábil, a auditoria contábil financeira
procede ao exame das demonstrações contábeis, dos registros e dos documentos que o suportam. E com o objetivo de garantir que a contabilidade reflita a realidade, atendendo aos princípios da legalidade e da legitimidade. A auditoria de desempenho, por sua vez, ou operacional, como chamamos, examina esse fator na atuação dos órgãos, dos sistemas, dos programas e atividades quanto à eficiência, à eficácia, à efetividade e economicidade. O objetivo de garantir que os recursos públicos estejam produzindo os benefícios para a sociedade. O artigo 74 da Constituição Federal, ele vai nos demonstrar os objetivos primordiais do controle interno da União, para que eles mantenham um sistema de forma integrada, com vista a avaliar o cumprimento das metas dos planos plurianuais, determinando a conformidade de sua execução, avaliar a execução dos programas de governo, determinando o nível de execução das metas, objetivos e correção de gerenciamento, avaliar a execução orçamentária, determinando assim a sua conformidade com os limites e destinações dados pela Lei Orçamentária Anual, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, que é, de certa forma, autoexplicativo. Controlar as operações de crédito, avais, garantias, bem como todos os direitos e haveres da administração pública, determinando a consistência dos atos praticados e sua conformidade com as normas aplicáveis, especialmente com a imposição da Lei Complementar número 101 de 2000, que consiste na responsabilidade fiscal. Quando a gente fala da estrutura do controle interno, a gente fala que os controles internos implementados em uma organização devem prioritariamente ter caráter preventivo, estar permanentemente voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos e prevalecer como instrumento auxiliar de gestão. Assim, os componentes estruturais básicos necessários a um funcionamento eficaz são os seguintes: disposição, autoridade e capacidade para execução, entendimento dos propósitos e resultados esperados com objetivos e métodos, plano de organização, plano de ação, unidades organizacionais com autoridade delegada e delimitada, identificação dos objetivos, funções e atividades das diversas unidades que compõem a organização, estabelecimento de políticas que orientem as operações, incluindo as pertinentes ao controle interno, a informação gerencial e a auditoria interna, o desenvolvimento de normas de desempenho factíveis de serem cumpridas. Enfim, nós vamos agora passar para as etapas e condições do processo de controle interno. Então, quando a gente fala do processo de controle interno, ele assenta-se no desenvolvimento e cumprimento das seguintes etapas e condições. A gente fala da formulação de objetivos, que tem por finalidade determinar o que se pretende atingir, ou seja, é expressa em termos de objetivos e metas fixadas pela alta direção, sendo imprescindível a existência de parâmetros discriminados e quantificados. A gente vê a verificação dos resultados, ou seja, quando o objetivo foi expresso em termos através dos quais possa ser aferido, o segundo passo é comprovar o desempenho atual. Isso é feito através da determinação dos resultados alcançados nos processos de execução. A comparação do desempenho com os objetivos fixados envolve o confronto dos dados obtidos a respeito do desempenho real com os objetivos previamente estabelecidos, tornando possível a identificação de diferenças ou variações que auxiliarão a gerência da organização na tomada de decisões com base na análise dos resultados das informações. Esse tipo de comparação pode ser efetuado periodicamente por solicitações de gerenciamento ou do organismo superior de controle.
A gente também tem a análise das causas de deficiência, que é a determinação das causas de ocorrência das deficiências, que constitui a etapa posterior de comparação do desempenho com os objetivos fixados e inclui a verificação dos vários fatores que podem influenciar os resultados. Assim, a determinação da ação gerencial apropriada é a análise das causas de deficiência e que antecede a implementação das ações gerenciais. E nessa fase se estuda qual ação vai ser tomada. E é aí que entra a tomada de ação. Trata-se da implementação de uma atitude gerencial. É necessário emitir uma instrução de maneira que inclua as considerações de grau de oportunidade, o nível do pessoal e a complexidade das ações. Nesse sentido, encerramos com a avaliação contínua, que é uma verificação posterior sobre a solidez do juízo em que se baseou a ação e a maneira pela qual eles foram tomadas. Nesse sentido, pessoal, a gente entra nos componentes básicos que vão compor esse controle interno, que é o plano de organização, que são unidades organizacionais com autoridade delegada e delimitada, identificação dos objetivos, funções e atividades das diversas unidades de organização, disposição, autoridade e capacidade para execução, definição de normas, metas e objetivos a serem atingidos, o plano de ação, o acompanhamento contínuo das atividades, a tomada de ação, que é a implementação da ação gerencial, e a avaliação contínua, que é a avaliação permanente dos resultados. Bem, encerramos por aqui e eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês. São muitos termos técnicos e muitas subdivisões. E eu espero que eu tenha conseguido fazê-los entender essa matéria, que é simples, mas que precisa de uma apreciação com a ajuda do material didático. E eu te vejo, então, na aula que vem. Mas eu aproveito hoje para mandar um grande abraço agora aos meus colegas e amigos tutores à distância, que trabalham diuturnamente para que tudo chegue a você de forma perfeita. Vida de tutor, pessoal, não é fácil não, mas é muito gratificante. Assim, eu personalizo o abraço de hoje com os nomes de Daniela e Maria Cecília, que são grandes amigas, mas acima de tudo são excelentes tutoras. Não deixe, então, pessoal, de participar dos fóruns. Eu vou ficar esperando vocês com uma participação bem ativa por essa semana. E lembre-se, você é a razão disso tudo aqui está acontecendo. Grande abraço, fica com Deus e que nossos estudos sejam realmente iluminados. Tchau!